E aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Melo e Pinterest. Se você é um artista, você com certeza usa muito esse aplicativo para buscar referências. Não sou um artista, mas acredito que hoje em dia a maioria das pessoas usa esse aplicativo por diferentes motivos. Até porque o Pinterest se tornou um dos, se não o principal aplicativo para se buscar referências hoje em dia. Mas e se eu te disser que ele tá simplesmente morrendo aos poucos por conta dele mesmo? Bom, talvez não literalmente morrendo, porque a maioria ainda usa o Pinterest, mas com certeza decaindo muito com o passar dos anos e fazendo muita gente desistir de usar esse aplicativo. E não sou só eu que acho isso, tanto que já faz um tempo que se iniciou uma discussão sobre isso na comunidade artística, principalmente depois do vídeo do Sam Does Art, que eu provavelmente não pronunciei certo porque eu sou do Brasil, né? É um vídeo em que ele cita vários problemas no Pinterest que estão afetando diretamente artistas e outros usuários também. E isso inspirou outros criadores a falar sobre isso, incluindo eu. Então bora falar sobre isso. E lembrando que esse vídeo está sendo inspirado por alguns outros que estão aparecendo aí na tela, que eu recomendo passar depois porque também são criadores muito bons. Então, bora lá! Quando você busca referências artísticas, o que você espera? Desenhos reais? Bom, eu acredito que a resposta óbvia de qualquer pessoa que queira evoluir no desenho seja sim. Mas infelizmente, encontrar desenhos reais está cada vez mais difícil dentro do Pinterest, graças a IA. Caso você não saiba, o que eu acho bem difícil até mesmo se você mora numa caverna, IA significa inteligência artificial. E por que isso é um problema quando se trata de arte? Bom, já fazem alguns anos que essa discussão se iniciou na comunidade artística. Algumas pessoas juram de pé junto que é possível você ser um artista utilizando só inteligência artificial, ou seja, um artista de IA, o que é um completo absurdo e não faz sentido nenhum. Até porque se você quer ser um artista de verdade, você tem que pegar um lápis e um papel e começar a desenhar, e não roubar a arte dos outros. E sim, usar IA é utilizar várias artes roubadas. Sabe por quê? Uma pessoa que tá utilizando IA não tá prejudicando só ela mesma e a própria evolução. Ela tá usando artes roubadas. Isso mesmo, porque caso você não saiba, pra uma IA saber fazer algo, ela precisa ser alimentada, digamos assim. Que adivinha com o que ela é alimentada? Exatamente, com arte de artistas reais que estudaram por anos para poder chegar em um nível bom de desenho. E é lógico que é sem o consentimento deles. Então sim, a IA rouba a arte de artistas reais e existem provas disso. Tá, mas como que isso afeta o Pinterest? Bom, todo dia sai um malandro e um otário de casa. Então, com essa ascensão toda de IA, surgiu muito malandro querendo se aproveitar e fazer dinheiro com isso. Então, eles postam muita imagem de IA pra monetizar em cima de otário que acha que é real. E acredite, tem ficado cada vez mais fácil se tornar um otário hoje em dia, especialmente pela evolução rápida das IAs, que já estão conseguindo gerar até brigas e discussões desnecessárias por aí na comunidade artística. Tanto que até mesmo o Sam, que é um artista bem experiente, teve dificuldade em notar se algumas imagens eram geradas por IA ou não. E hoje em dia é praticamente impossível entrar no Pinterest e não encontrar um monte de imagens geradas artificialmente quando tudo que você procura é arte de verdade. E a situação piora ainda mais porque muitas vezes você não vai conseguir se dar conta se é IA ou não, principalmente se você for um iniciante. E uma vez que você clicar nessas porcarias, 90% das recomendações vão ser só IA. E se um artista que já é avançado às vezes fica confuso se perguntando se é IA ou não, imagina um iniciante. E bom, isso se torna um problema principalmente se você tá procurando por referências de anatomia. Não, eu não tô falando necessariamente sobre IAs que imitam desenhos. Até porque quando você procura até por referências reais, você acaba encontrando um monte de coisa feita por IA que facilmente confundiria alguém que não tem tanto conhecimento assim sobre anatomia. São erros que só se você tiver um olho muito bom você percebe, que facilmente pode confundir o iniciante fazendo ele reproduzir isso por não ter ideia que tá errado e acabar atrasando a evolução dele. Um exemplo que a Reply usou no vídeo dela que é muito bom é que ela procura por joias, imagens de joia pra desenhar. Só que isso é muito fácil para uma IA criar. Então, se você for usar isso como referência, você vai acabar se dando mal, porque você não vai entender como que um artista fez isso, entre aspas, porque ele não fez. Então, se você for reproduzir, você vai acabar fazendo um negócio sem pé nem cabeça. E se você pensa que são só pessoas que desenham que estão sendo afetadas por isso, saiba que até se você procurar por imagens de penteados, roupas e unhas para se inspirar, você consegue ser bombardeado com imagens falsas. O Pinterest poderia simplesmente fazer como vários outros aplicativos e começar a obrigar os usuários a usar uma marcação nas publicações indicando se é IA ou não. Eles poderiam filtrar, separar, dar a opção de escolher ou não ver imagens geradas por IA, separar imagens reais de IA, mas não, eles não fazem nada disso. E não é por falta de recursos ou dinheiro, até porque o Pinterest não é um pobre coitado, o Pinterest é uma empresa milionária. Eles podem sim fazer isso e muito mais para filtrar IA e ajudar os próprios usuários, mas eles só não ligam. Então só resta aos usuários tentarem filtrar essas porcarias sozinhos. E não, apertar em não interessado não é nenhuma opção, até porque quanto
quanto mais você aperta em não interessado, mais o Pinterest te recomenda conteúdo de IA. Então, o que eu recomendo fazer são as mesmas coisas que a Reply ensinou no vídeo dela. Não interagir de jeito nenhum com imagens de IA, e isso inclui não clicar em não interessado, literalmente só passar reto mesmo, porque só assim você vai conseguir demonstrar desinteresse pra plataforma. Interagir com conteúdo humano pro Pinterest e recomendar cada vez mais. Olhar suas pastas pra ver se tem algum pin feito por IA que tá salvo, seja lá por qual motivo. Às vezes até mesmo por ter sido sem querer. Aí você remove dos seus salvos. E por último, nunca pesquisar sobre IA. E se você já fez isso, não faça de novo. E sim, é isso que a gente pode fazer. Outra alternativa é começar a usar outras plataformas como o ArtStation, só que eu acredito que migrar forçado não vai dar certo, assim como a Reply mesma disse no vídeo dela, e um bom exemplo disso é o Blue Sky. E sim, isso é literalmente tudo que a gente tem pra fazer, porque o Pinterest não dá solução nenhuma pra gente. Eu não digo que isso vai eliminar 100% dos conteúdos de IA que aparece pra você, mas já vai dar uma boa ajudada. E como eu disse, infelizmente a gente não tem um jeito melhor pra lidar com isso, a não ser demonstrar zero interesse pro Pinterest. E como eu disse, seria muito mais fácil se eles tomassem medidas pra filtrar IA. Mas é isso, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu sinto que ele foi mais pra espalhar o recado do que realmente adicionar mais coisa ao que já foi dito, por isso ele tá mais curto que o usual. Mas é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau!